Desde o envolvimento das tropas norte-coreanas na guerra russo-ucraniana, os relatórios têm sido sombrios. Carne de cachorro em rações, pouco treinamento e enviados para morrer nas linhas de frente. O tratamento da Rússia a esses soldados tem sido nada menos que monstruoso. Mas agora, o horror tomou um rumo ainda mais sombrio e repugnante. Mesmo na morte, os soldados não escapam da crueldade russa. Seus corpos mutilados estão agora sendo queimados, além do reconhecimento, rostos derretidos, identidades apagadas. Mas o que poderia levar um regime a tamanha barbárie? Uma barbárie? Assista a este vídeo para descobrir. Infelizmente, não há exagero aqui. As atrocidades em discussão não são meros rumores ou alegações exageradas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirma as informações. Em postagem no X, ex-Twitter, em 16 de dezembro de 2024, Zelensky revelou que os russos estão tentando queimar os rostos dos soldados norte-coreanos mortos em batalha. Mas essa revelação não foi apenas uma declaração, veio com provas. Um arrepiante vídeo de 31 segundos compartilhado na ex-conta oficial de Zelensky e no Telegram. O canal mostra exatamente o que ele descreveu. Aos 24 segundos, é possível ver um grupo queimando o que parece ser um cadáver em uma encosta nevada. As legendas explicam tudo. Russos ocultando rostos de soldados norte-coreanos falecidos. As imagens supostamente retratam as consequências de batalhas na região de Kursk, na Rússia. Apesar da inegável brutalidade desses horrores, sua natureza extrema os torna quase surreais. A campanha destrutiva da Rússia gerou diversos relatos de atrocidades, mas mesmo com evidências em vídeo, pode parecer um pesadelo demasiadamente grotesco para ser real. E este pesadelo levanta a questão por quê? Os soldados norte-coreanos já são peões nesta guerra cínica, tendo suas mortes apagadas das formas mais grotescas possíveis. A resposta está no pragmatismo calculista. A Rússia está desesperada para ocultar a própria presença de tropas norte-coreanas nesta guerra. Oficialmente, nem Moscou nem Pyongyang admitiram seu envio, embora ambos tenham feito declarações vagas defendendo seu direito à cooperação militar. Apesar das tentativas desesperadas e macabras, os fatos são inegáveis. A inteligência ucraniana e observadores internacionais confirmaram o envio de pelo menos 10.000 soldados norte-coreanos para lutar na guerra da Rússia, sendo o maior envolvimento conhecido de uma nação não diretamente impactada pelo conflito. O motivo para esse segredo é claro. Essa aliança constrange profundamente a Rússia. É uma omissão que a força de trabalho do país é insuficiente para sustentar a guerra, obrigando-o a depender de um dos regimes mais isolados e repressivos do mundo. Ao queimar os corpos dos soldados norte-coreanos caídos, a Rússia pode estar esperando obliterar qualquer prova de sua participação antes que ela vaze ainda mais. Outra possível explicação para este ato horrível é uma tentativa de ocultar as grandes perdas sofridas pelas tropas norte-coreanas. Essas tropas vieram para reforçar as fileiras russas, que sofreram uma perda impressionante de 777.720 soldados de 24 de fevereiro de 2022 a 24 de dezembro de 2024, segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Com as tropas norte-coreanas também sendo dizimadas, o presidente russo Vladimir Putin está desesperado para esconder do mundo o real custo de depender de combatentes estrangeiros. Tropas norte-coreanas teriam sofrido perdas catastróficas em batalha. Desde que entraram em combate no início de dezembro, pelo menos 1.000 dessas tropas foram feridas e centenas morreram. Zelensky afirma que mais de 3.000 soldados morreram ou ficaram feridos, e relatos do campo de batalha revelam como esses números aumentaram drasticamente em poucas semanas. Os primeiros números relatados eram menores comparados às estimativas atuais. De acordo com a inteligência de defesa da Ucrânia, 30 soldados norte-coreanos foram mortos ou feridos em confrontos perto das aldeias de Plakovo, Ferozba e Martinivka em um único fim de semana. As forças especiais ucranianas relataram números semelhantes: 50 tropas norte-coreanas mortas e 47 feridas em 3 dias. Não é surpreendente que as baixas tenham se acumulado rapidamente em Kursk, onde unidades norte-coreanas lutam ao lado das forças russas. As táticas das unidades norte-coreanas são as principais responsáveis por essas enormes perdas. Testemunhas relatam que essas tropas lançaram ataques de infantaria em ondas, com formações ultrapassadas que lembram a Guerra da Coreia. As unidades ucranianas, com drones e armas modernas,
exploraram ao máximo essas vulnerabilidades. A unidade FAUST das Forças Especiais da Ucrânia relatou neutralizar 33 soldados norte-coreanos com drones leves. Os soldados tentaram atirar de volta nos drones ou correr. Eles aparentemente adotaram a tática russa de congelar no lugar quando um aparece. Até mesmo as comunicações interceptadas destacaram a chocante escala das perdas norte-coreanas. Uma gravação do Serviço de Segurança Ucraniano, o Serviço de Segurança da Ucrânia, revela uma enfermeira de Moscou relatando a chegada de trens vindos de Kursk, lotados de militares norte-coreanos feridos. Em apenas 2 dias, 200 soldados russos feridos chegaram ao hospital, que esvaziou quartos especificamente para eles. A enfermeira relatou dificuldades de comunicação devido a barreiras linguísticas e proibições de falar inglês com os militares. Ela questionou amargamente o suposto status deles. Esses coreanos são elite ou o quê? É evidente que até os responsáveis por cuidar dos feridos estão atônitos com o súbito influxo de pacientes. O envio de tropas norte-coreanas para reforçar os russos tornou-se outro desastre logístico e político. Admitir essas perdas exporia o crescente desespero da campanha militar de Putin. Em vez de honrar os soldados, ele mutila e queima seus corpos. Essa brutal tentativa de encobrimento envia uma mensagem clara. A Rússia valoriza mais sua narrativa de força do que a vida de seus supostos aliados. Para os soldados norte-coreanos, até a morte é mais uma forma de exploração. As famílias na Coreia do Norte podem nunca descobrir a verdade sobre o que aconteceu com seus entes queridos. Ao invés disso, receberão mentiras vagas aprovadas pelo Estado, enquanto o mundo testemunha os reais horrores sofridos por esses soldados. Porém, com base no relatório recente do New York Times, é razoável presumir que Putin não está ocultando de Kim Jong-un, o líder supremo da Coreia do Norte, as perdas sofridas pelo país. Analistas ocidentais inicialmente presumiram que a aliança incomum entre Putin e Kim era o último esforço de Moscou para preencher as fileiras russas. Descobriu-se, porém, que o envio de soldados norte-coreanos para a Rússia não foi ideia de Putin. Fontes de inteligência dos Estados Unidos da América agora acreditam que Pyongyang, não Moscou, propôs enviar tropas norte-coreanas para lutar na Ucrânia. Putin, buscando fortalecer seu esforço de guerra em dificuldades, aceitou prontamente a oferta de Kim. Desde agosto de 2024, estima-se que 10 a 12 mil tropas norte-coreanas foram enviadas para o Oblast de Kursk, integrando-se com unidades russas em uma das frentes mais sangrentas do conflito. Para Kim, enviar soldados para a morte não é uma tragédia, mas uma transação. Segundo autoridades americanas, Kim não aguarda pagamento imediato. Ele joga a longo prazo, apostando no futuro apoio russo em disputas diplomáticas, crises e, crucialmente, acesso à tecnologia militar. Esse cálculo frio também pode explicar por que os soldados enviados para a Rússia supostamente não são os melhores da Coreia do Norte. Essas tropas são mal equipadas, treinadas e vistas. Kim provavelmente escolheu a dedo aqueles que ele considerou mais descartáveis. Ele sempre soube o destino deles. Ele sabia que eles enfrentariam um massacre no campo de batalha. Kim não precisava ver os rostos queimados dos soldados para conhecer seu sofrimento. A verdade é que ele simplesmente não se importava. Ele permitiu e agora está lucrando com isso. Sobre Putin, ele é semelhante. Kim joga o jogo a longo prazo enquanto Putin foca em uma coisa: sobrevivência. Ocultar a verdade sobre as tropas norte-coreanas é crucial em sua busca. O mundo simplesmente não pode ser permitido ver o quão desesperado ele se tornou. Queimar os rostos dos soldados norte-coreanos mortos é a tática mais macabra usada pelas forças russas até agora. Na realidade, a Rússia tem ido a extremos para esconder a identidade dos soldados norte-coreanos e manter sua presença na Rússia em segredo. Isso começou com o treinamento deles na Rússia. Segundo Zelensky, os soldados norte-coreanos foram até proibidos de mostrar seus rostos durante o treinamento. Os russos tentaram apagar evidências em vídeo de sua presença. Quando as tropas chegaram na Rússia, todo o esforço foi feito para remover qualquer traço de sua identidade. Soldados também receberam documentos militares falsos com nomes e locais de nascimento russos, conforme revelado pelas Forças de Operações Especiais da Ucrânia. Ao apreender documentos de soldados abatidos, forças encontraram identidades militares quase em branco. Não havia carimbo ou fotos. Contudo, os nomes foram dados à maneira russa e a República de Tuva, na Sibéria, foi marcada como local de nascimento, mas as assinaturas em coreano revelaram a fraude. Na tentativa de disfarçar sua identidade, as tropas norte-coreanas foram forçadas a se passar por povos indígenas do extremo oriente da Rússia
como os Buryats. Segundo o exército ucraniano, esses soldados infiltraram-se em unidades russas e se passaram por moradores locais da região. Eles também receberam documentos, treinamento em centros militares russos e foram completamente integrados às forças russas. De fato, tais táticas do Kremlin não foram muito eficazes contra ucranianos, sul-coreanos e norte-americanos. A inteligência rapidamente descobriu a verdade. No entanto, isso não impediu Putin de continuar seus esforços ridículos. Por isso, em 14 de dezembro, a Inteligência de Defesa da Ucrânia, do Ministério da Defesa, relatou que a Rússia implementou medidas rigorosas de contra-inteligência para proteger seu segredo. Soldados russos passaram por verificações especiais em áreas onde norte-coreanos foram implantados. O Serviço Federal de Segurança da Rússia também apreenderia telefones e outros dispositivos para evitar vazamento de informações. Sua presença era frequentemente escondida até de outras forças russas. E essas são apenas as táticas usadas enquanto os soldados norte-coreanos ainda estão vivos. Após a morte de soldados, a Rússia usa táticas para evitar que as mortes se tornem públicas. Segundo o Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, os corpos dos soldados mortos são frequentemente alinhados, escondidos e removidos por veículos rastreados antes da coleta de informações. Enquanto aguardam o transporte sombrio, os corpos são cobertos, suas identidades ocultadas. As imagens de drone compartilhadas pelos fuzileiros navais da Ucrânia, pássaros de Magyar, são assustadoras. Fileiras de cadáveres, rostos ocultos, jazem congelados na neve após serem alinhados por 4 a 5 coreanos que chegaram em buggies. Essas carcaças mutiladas, como a unidade se refere a elas, são um testemunho arrepiante da obsessão da Rússia em manter o envolvimento e a morte da Coreia do Norte em segredo. Mas isso levanta outra questão. Por que houve tantas mortes de norte-coreanos na Rússia ultimamente? Essa devastadora perda de vidas reflete uma combinação de fatores que deixaram os soldados norte-coreanos despreparados e vulneráveis, não sendo resultado de uma causa singular. É uma mistura letal de treinamento inadequado, equipamento insuficiente e despreparo físico. E não podemos esquecer a grande barreira linguística entre russos e norte-coreanos. Faremos uma breve visão geral de cada um desses fatores. Como as coisas estão, os soldados norte-coreanos simplesmente não estão equipados para o combate moderno. De acordo com o exército ucraniano e analistas internacionais, essas tropas não possuem treinamento adequado para o conflito em andamento na Ucrânia. Eles não treinaram o suficiente para a guerra de drones e trincheiras, afirmou Du Jin-ho, analista sênior do Instituto Coreano para Análise de Defesa. As forças especiais norte-coreanas são treinadas principalmente para missões de atirador de elite, guerra urbana e infiltração em montanhas, habilidades inadequadas para o terreno aberto e plano das linhas de frente Ucrânia-Rússia. A mudança de escaramuças em montanhas para combate em campo aberto em uma guerra dominada por vigilância aérea e ataques de drones provou ser desastrosa para esses soldados mal equipados. Para piorar a situação, esses soldados também são mal treinados, tanto pela Coreia do Norte quanto pela Rússia. Fontes de inteligência sul-coreanas revelam que muitos dos soldados receberam apenas treinamento rudimentar antes de serem enviados ao combate. Os soldados norte-coreanos não possuem experiência real de combate, o que não ajuda a sua situação. Conforme An Chan-il, um ex-sargento do exército norte-coreano de cima para baixo, o exército norte-coreano não possui experiências de combate real há décadas. A falta de exposição ao combate real deixou esses soldados mal preparados para a brutalidade da guerra na Ucrânia. Mal preparado também descreve perfeitamente a condição física da maioria das tropas norte-coreanas. A Coreia do Norte pode ser uma das nações mais militarizadas do mundo, com um exército de mais de 1,3 milhão de militares ativos, mas a realidade da vida militar está longe de ser ideal. Kim Kim, um desertor norte-coreano, relembrou a severa desnutrição que ele e seus colegas sofreram durante o serviço militar. Havia pouca comida, maus tratos e marchas exaustivas no inverno sem dormir, relatou Kim. O exército norte-coreano ainda sofre com escassez de alimentos e muitos soldados têm infecções parasitárias por falta de tratamento médico. Um desertor foi encontrado com vermes parasitas de até 26,9 centímetros, representando o total desrespeito pelo bem-estar dos soldados. Mesmo com soldados habilidosos, experientes e fisicamente preparados que chegaram à Rússia, eles ainda enfrentariam dificuldades no campo de batalha. É simples, eles não conseguem entender o que está acontecendo.
Legisladores sul-coreanos revelaram que os soldados norte-coreanos aprenderam cerca de 100 termos militares básicos em russo. Mas este curso intensivo está longe de ser suficiente, especialmente no calor da batalha. Segundo o GUR, a barreira linguística segue sendo um obstáculo desafiador para a gestão e coordenação. A falha na comunicação não apenas prejudica a coordenação durante a batalha, mas também eleva o risco de erros fatais, como incidentes de fogo amigo. Em um incidente, soldados norte-coreanos atiraram por engano em tropas chechenas dos batalhões Akhmat, que lutavam com as forças russas, matando 8 homens. Em suma, os soldados norte-coreanos enviados para a Rússia encaram chances impossíveis de sobrevivência. Sem treinamento, comunicação e resistência adequados, eles estão sendo usados como bucha de canhão por Rússia e Coreia do Norte. Após a morte, são desfigurados e despojados de suas identidades como esperado. Eles nem sequer têm o direito à dignidade de serem lembrados como indivíduos. Diante das atrocidades cometidas pelos russos contra os norte-coreanos, a Ucrânia resolveu usar isso a seu favor. Kiev agora está focada em uma coisa: convencer os soldados a desertar e se juntar ao lado ucraniano. A lógica é simples e explicada por Zelensky. Segundo o presidente ucraniano, não há motivo para os coreanos lutarem e morrerem por Putin, e a Rússia apenas zombará deles mesmo após suas mortes. A Ucrânia tenta mostrar a esses soldados que desertar é a melhor chance de sobrevivência e uma vida melhor. Na verdade, esse era o objetivo de Kiev antes mesmo dos terríveis relatos sobre a mutilação de cadáveres norte-coreanos surgirem. Relatórios revelaram que os serviços de inteligência ucranianos distribuíam panfletos por drones e projéteis e criavam vídeos incentivando a deserção dos soldados. Vitaly Matvienko, porta-voz do projeto Eu Quero Viver, afirmou que nem todos os soldados norte-coreanos querem lutar. Ele afirmou conhecer bem as condições de vida na Coreia do Norte. Assim, muitos encaram isso como oportunidade de fugir do regime para outro país. Porém, a maioria só conseguiria morrer no exterior. Por isso, se os panfletos lançados pelos drones transmitem uma mensagem clara: Kim Il-sung não queria que os soldados norte-coreanos lutassem pela Rússia imperialista. Os panfletos também continham instruções detalhadas sobre como se render, assegurando garantias e benefícios aos que optarem por entregar suas armas. Em um vídeo no Telegram da Ucrânia, um voluntário norte-coreano das forças ucranianas encorajou seus compatriotas a desertar. O texto do vídeo afirmou que aqueles que o seguirem se libertarão do grande irmão, que monitora todos na Coreia do Norte, e chamou de pecado não aproveitar essa chance única. A descrição parece precisa, considerando o destino de muitos soldados norte-coreanos lutando pela Rússia. Contudo, isso não assegura o sucesso dos esforços ucranianos. Na Coreia do Norte, a lealdade ao regime é essencial, e o serviço militar reflete essa devoção. Os soldados das unidades de elite da Coreia do Norte são escolhidos não só por suas habilidades físicas, mas também pela lealdade de suas famílias ao Estado. Desertar mesmo na Rússia seria uma traição imperdoável, dado a brutal doutrinação que permeia todos os aspectos de suas vidas. Em certos casos, soldados norte-coreanos são treinados para cometer suicídio ao invés de serem capturados, acreditando que isso garantiria o cuidado de suas famílias e que seriam lembrados como heróis. Essa mentalidade, somada ao rígido controle do regime sobre as famílias dos soldados, torna a deserção uma escolha difícil. Em vez disso, é um desafio a tudo que lhes foi ensinado a valorizar, mesmo que signifique enfrentar a morte e mutilação no campo de batalha. Mas o que você acha desses relatórios horríveis? Eles te surpreendem de alguma forma, ou você já esperava as medidas extremas dos regimes envolvidos? Ademais, até onde Moscou irá para encobrir a verdade, mesmo que esta esteja muito clara? E após a mutilação de seus soldados, você acha que Kim continuará a enviá-los para a morte na Rússia? Ou as crescentes baixas e a indignação global finalmente o forçarão a reconsiderar? Deixe seu comentário abaixo com suas ideias.